Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de anticolinesterásicos. Vamos ter nossa segunda aula, onde nós vamos poder nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Eu sou a professora Angélica Sátiro. Convido você para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Caso você já seja inscrito, lembre de ativar as notificações, né? E não esqueça de curtir esse vídeo, deixar suas dúvidas nos comentários. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos anticolinesterásicos, como também do uso clínico desses fármacos. E no final, eu vou falar um pouquinho de como é que esse conteúdo é cobrado em concursos públicos. Então, na aula passada, nós começamos a falar dos anticolinesterásicos, falamos do papel das colinesterases, né? Falamos, então, do histórico dos anticolinesterásicos, os efeitos nos diferentes locais do nosso corpo, efeito no músculo, efeito em secreção, motilidade, por exemplo. E hoje a gente vai dar uma aprofundada. Então, nós vamos começar falando da classificação dos anticolinesterásicos e vamos falando, então, das aplicações clínicas de cada um desses compostos. Então, dependendo do livro que você estiver estudando, né, a classificação ela vai poder ser diferente. Eu coloquei aqui 3 classificações de 3 livros que são muito utilizados, Hang, Golan e Goodman. A primeira classificação aqui é a classificação do Golan. Ele divide em álcoois, carbomatos e organofosforados. Então, como representante dos álcoois, a gente tem aqui o hidrofônio. Como representante dos carbomatos, a gente tem aqui a neostigmina e a fisostigmina. E como representante dos organofosforados, a gente tem aqui o isofluorofato. Já o Hang, ele divide diferente, né? Ele divide em compostos que inibem reversivelmente a enzima acetilcolinesterase. Então, aí esses inibidores reversíveis, eles são divididos, ainda subdivididos, em compostos de curta duração e de média duração. E nós temos também os compostos irreversíveis, né? Que entram aí os compostos de longa duração, como os organofosforados, né? Então, os organofosforados, eles inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase. Já Goodman, ele divide de uma outra maneira, né? Ele divide em compostos que se ligam, né, não covalentemente à acetilcolinesterase, exemplo aí o hidrofônio, por exemplo, né? Nos carbomatos, que a gente já viu os carbomatos lá na divisão do Golan, e em compostos organofosforados. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de compostos que são inibidores não covalentes, donepezila, tacrina, hidrofônio. Dos carbomatos, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, ribostigmina, e compostos organofosforados, né? Por exemplo, aqui parationa e malationa. Então, são diferentes classificações, né, para uma mesma classe de compostos que são os anticolinesterásicos. Então, falando dos inibidores não covalentes da acetilcolinesterase, né, eu vou começar falando aqui da donepezila. A donepezila, ela se liga de maneira não covalente, por isso que é dessa classe, né, inibidores não covalentes da acetilcolinesterase. E esse composto ele tem uma alta penetração na barreira hematoencefálica, permitindo, então, que a donepezila ela seja utilizada no tratamento da doença de Alzheimer, né, da demência na doença de Alzheimer. Então, como exemplo de fármacos que tem, de medicamentos que tem como composto ativo, como fármaco, a donepezila, a gente tem aqui o Erans, que é o medicamento de referência, e outro aqui, um similar, o DON, que tem, então, a donepezila na aplicação da doença de Alzheimer. Outro exemplo de inibidor não covalente é o hidrofônio. Então, o hidrofônio, ele tem uma curta duração de ação, e ele é utilizado no diagnóstico de uma doença que é a miastenia grave. Então, aqui a gente está vendo um dos sinais de miastenia grave, né, que é essa ptose palpebral, né, e o hidrofônio, ele visa, né, quando ele é administrado, né, ele é administrado para observar se essa pessoa ela tem uma melhora nessa força muscular, né, no caso aqui, na ptose palpebral, no sorriso. Então, vamos entender como é que isso acontece. Então, a miastenia grave é uma doença que, na maioria das vezes, ela é autoimune, 10% dos pacientes
tem uma causa genética, então 90% dos pacientes é por causa autoimune, tá certo? Então, o que é que acontece nessa doença? Na miastenia grave, o organismo desse indivíduo, ele produz anticorpos contra esses receptores nicotínicos de acetilcolina, né? E esses anticorpos, eles vão formar, então, imunocomplexos, e esses imunocomplexos, né, junto com essas anormalidades estruturais na fenda sináptica, eles vão levar, então, à degradação, que é mediada pelo complemento, uma lise mediada pelo complemento, uma degradação desses receptores nicotínicos de acetilcolina na junção neuromuscular. Qual a consequência disso? Então, o paciente ele vai ter menos receptores, ele vai ter uma população menor de receptores nicotínicos na junção neuromuscular, e isso vai trazer como consequência para esse paciente a fraqueza muscular, a fadiga, né, que geralmente é observado por diplopia, pela pitose palpebral, que eu mostrei no slide anterior, uma característica desse paciente, podendo causar também a disfonia, a disfagia, né, fraqueza generalizada, a dispneia. Então, são características do paciente miastênico. Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrando a junção neuromuscular, né? E aqui a gente consegue observar os receptores nicotínicos de acetilcolina. Então, 90% desses pacientes com miastenia grave, eles têm anticorpos detectados no plasma anti-receptores nicotínicos de acetilcolina. Além disso, podem ser detectados em um percentual dos pacientes, né, anticorpos contra outras proteínas, né, como por exemplo aqui a MuSK e LRP4, desculpa. Tá? Então, que vão funcionar inclusive como marcadores, né, no diagnóstico, né, pode ser dosado no plasma, podem ser dosados no plasma esses anticorpos para viabilizar então o diagnóstico da miastenia graves. Então, o diagnóstico da miastenia graves, ele é feito, falando especificamente do teste do hidrofônio, ele é feito com a administração intravenosa de 2 mg do cloreto de hidrofônio. Então, o que é que acontece? O sinal positivo da miastenia grave acontece quando a pitose palpebral, o sorriso, então aqui a gente observa esse paciente, né, que ele tinha uma fraqueza no sorriso, ele tinha pitose palpebral, e quando é administrado o cloreto de hidrofônio, então observa-se por alguns minutos, né, já que ele é de curta duração, observa-se então uma melhora dessa força muscular. E uma característica é que essa melhora da força muscular ela acontece sem fasciculação da língua. Então, isso é uma característica, né, desse paciente que tem miastenia graves. Então, eu falei do diagnóstico da miastenia graves, né, com o teste do hidrofônio, mas como é que acontece, de maneira geral, esse diagnóstico? Né? Então, além do teste do hidrofônio, um fator que é super importante é a anamnese. Então, é na anamnese que o paciente ele vai relatar a fraqueza muscular, que o médico ele vai observar nesse paciente, ele tem a pitose palpebral, alterações no sorriso, entre outras coisas, né? Então, de acordo com esse relato, história clínica que o paciente relata, o médico ele já vai ter uma ideia, né, da hipótese do diagnóstico. Então, pode ser utilizado como diagnóstico, né, pós-anamnese, o teste do hidrofônio. Como eu falei, a questão dos anticorpos. Então, pode ser dosado no plasma os anticorpos contra os receptores nicotínicos de acetilcolina. Então, 90% dos pacientes, eles apresentam os anticorpos contra os receptores nicotínicos de acetilcolina. Tá? E dos 10% que não apresentam esses anticorpos dos receptores nicotínicos de acetilcolina, 50% deles apresentam no plasma anticorpos para a tirosina sinase receptora específica, que é a MuSK, que eu mostrei também no slide anterior. Além disso, podem ser solicitados uma eletromiografia, uma biópsia do músculo, pode ser feito também uma tomografia para avaliar o timo, que pode ser consequência de um timoma, por exemplo. Então, aqui, como eu já falei anteriormente, né, uma forma, um método de diagnóstico da miastenia grave, somada à anamnese e tudo mais, é a dosagem, né, a pesquisa, na verdade, desses anticorpos anti-receptores nicotínicos de acetilcolina, como também anti-LRP4, anti-MuSK, por exemplo. Então, o hidrofônio, ele é utilizado no diagnóstico da miastenia grave, entretanto, ele é de curta duração. Então, por isso que ele é utilizado para diagnóstico. O efeito dele vai durar ali 5 minutos, 8 minutos. Então, para tratar
a doença, é necessário que a gente tenha anticolinesterásicos que tenham uma duração de efeito maior. No caso aqui, a gente vai ter a utilização dos carbamatos, neostigmina e piridoxigmina. Tá? Aqui, piridoxigmina, neostigmina. E tem um anticolinesterase que nós não temos ainda disponível no Brasil, que é o ambenônio. Além dos anticolinesterásicos, também podem ser utilizados os glicocorticoides, como também os imunossupressores. E em alguns pacientes em que essa miastenia grave tem esses anticorpos por causa de um timoma, por exemplo, pode ser necessário, inclusive, realizar uma timectomia. Mas normalmente o tratamento envolve anticolinesterase, o glicocorticoide e, havendo necessidade, os imunossupressores. Então, os anticolinesterásicos que são utilizados, né, são do tipo carbamatos, tá certo? Coloquei aqui a piridoxigmina, né? A piridoxigmina, ela pode ser utilizada por via oral no tratamento da miastenia graves, mas ela também pode ser utilizada no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, como também em outras doenças neuromusculares, tá? Então, esses carbamatos, eles têm um efeito mais duradouro do que o hidrofônio. Por quê? Porque esses carbamatos, quando são metabolizados pela acetilcolinesterase, eles transferem o grupo carbamil deles para a enzima acetilcolinesterase. Então, essa enzima ela vai se recuperar muito mais lentamente em relação à recuperação de microsegundos que a acetilcolinesterase tem quando ela degrada uma molécula de acetilcolina. Então, eu coloquei aqui para a gente observar a neostigmina, né? Então, a neostigmina, ela vai transferir esse grupo carbamil dela para a serina, naquele sítio que eu falei na aula anterior, que é o sítio esterásico da enzima. Então, a enzima, agora, ela fica carbamilada, e essa enzima carbamilada, ela demora mais para se recuperar, para voltar para a forma ativa dela. Por isso que esse anticolinesterase ele vai ter uma duração de efeito bem maior. Outro anticolinesterase do tipo carbamato, de média duração, é a neostigmina, né, que também é utilizado no tratamento da miastenia graves. Né? A neostigmina, ela também pode ser utilizada por via subcutânea ou por via oral no tratamento da atonia de bexiga, como também do ilho paralítico. Nós vimos na aula anterior que os anticolinesterásicos, eles causam a contração do músculo detrusor da bexiga, eles causam o aumento do peristaltismo dos ureteres, né, aumentam a motilidade no intestino. Então, por isso a aplicação nessas patologias. E a neostigmina, ela pode ser utilizada também intravenosamente para reversão do bloqueio neuromuscular competitivo, que eu já dei uma introduzida nisso na aula passada. Entretanto, a gente vai poder entender melhor quando nós tivermos a aula de bloqueadores neuromusculares. Então, o que é que acontece? Esse anticolinesterase, ele vai inibir a enzima acetilcolinesterase. Inibindo, vai aumentar a disponibilidade de acetilcolina, por isso que melhora a força muscular na miastenia grave, né? O aumento do conteúdo de acetilcolina lá na junção neuromuscular. E falando do bloqueio neuromuscular, essa acetilcolina aumentada ela vai então poder competir com aquele bloqueador neuromuscular competitivo, permitindo então que essa acetilcolina ela consiga ativar o receptor nicotínico de acetilcolina, revertendo então esse bloqueio. Outro anticolinesterase do tipo carbamato, né, é a fisoxigmina, também tem a média duração. A fisoxigmina, nós falamos dela na aula passada, né, que foi o alcaloide isolado lá da fava de Calabar. E a fisoxigmina teve a primeira aplicação na clínica para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto. Né? Outro anticolinesterase que é utilizado no tratamento do glaucoma, eu vou falar mais adiante, é o ecotiofato, né, que é um organo fosforado. Só que os anticolinesterásicos, eles não são as melhores opções para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto. Então, a gente tem medicamentos que são muito melhores para isso. Eu coloquei aqui os análogos de prostaglandina, os antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, os inibidores de anidrase carbônica, que podem ser utilizados, né, podem ser utilizados preferencialmente, né, em relação à comparação com os anticolinesterásicos. Outro anticolinesterase aqui, que é do tipo carbamato, né, a rivastigmina.
A rivastigamina ela causa uma inibição pseudo-irreversível da acetilcolinesterase. A rivastigamina ela tem uma excelente penetração na barreira hematoencefálica, né? E por isso ela pode ser utilizada então no tratamento da demência do Alzheimer. Então, o que é que faz, por exemplo, a rivastigamina conseguir atravessar facilmente? É porque a rivastigamina ela não tem um grupo amino quaternário, né? Então, e ela tem também uma grande lipossolubilidade. Então, isso facilita que ela atravesse a barreira hematoencefálica. A rivastigamina ela pode ser encontrada tanto para administração por via oral, a gente tem aqui a forma em cápsulas, quanto ela pode ser encontrada também como adesivos transdérmicos, né? Então, o paciente ele cola o adesivo no corpo e esse adesivo ele vai liberando a rivastigamina ao longo desse dia. Os compostos que são irreversíveis, que eles inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, né, são os compostos que nós chamamos de organofosforados. A gente viu que eles começam eles foram originados um pouco antes, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Os compostos organofosforados, eles foram utilizados inicialmente aqui para ationa, malationa, como inseticidas, e logo em seguida foram desenvolvidas armas químicas, né, como aí, por exemplo, o sarin. Então, esses organofosforados, eles têm essa longa duração de ação, porque eles vão formar uma ligação, né, com a acetilcolinesterase. Essa ligação, ela passa por um processo de envelhecimento, que é essa formação da ligação do fósforo do composto organofosforado. A gente vê aqui que eles têm uma ligação fósforo pentavalente, né, característica dos organofosforados, são compostos de fósforo pentavalente, né, e eles vão formar ligações com a acetilcolinesterase, naquele sítio esterásico, que elas são irreversíveis. Então, para a gente conseguir recuperar essa enzima, só sintetizando uma nova enzima, né, de tão estável que é essa ligação formada desse organofosforado com a acetilcolinesterase. Então, aqui a gente consegue ver, né, o díflus, né, um organofosforado composto de fósforo pentavalente, né, se ligando, então, no sítio esterásico da enzima. Então, a gente está vendo aqui, observando essa ligação, e quando essa ligação acontece, ela vai ficando cada vez mais estável, né? Acontece, então, o chamado envelhecimento da enzima, o envelhecimento da acetilcolinesterase. Aqui embaixo eu vou falar daqui a pouco da pralidoxima, que é um antídoto no tratamento da intoxicação, né, por esses organofosforados. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais adiante. E a gente observa aqui que esse organofosforado ele só liga no sítio esterásico, ele não tem aquela interação como a acetilcolina tem, sítio esterásico e sítio aniônico, né? E é uma ligação bastante estável. Então, essa enzima, ela forma a ligação com o anticolina esterásico de uma maneira muito forte. Então, como exemplos de organofosforados de longa duração, nós temos aqui a parationa e a malationa, que são utilizados como inseticidas, né, podendo causar, então, envenenamento nos seres humanos. E o sarin, né, o sarin que foi utilizado, é utilizado como arma química, né, que a gente viu lá no metrô de Tóquio, no Oriente Médio. E tem um organofosforado, né, que ele é utilizado na clínica, um anticolinesterásico aqui que é o ecotiofato, também chamado de ecotiopato, né? Ele é utilizado como um colírio no tratamento do glaucoma. Só que, como eu já falei, né, assim como a fisostigmina, os anticolinesterásicos eles não são primeira opção no tratamento do glaucoma de ângulo aberto, né? A gente tem melhores opções do que essa classe de fármacos. Então, os anticolinesterásicos eles podem causar intoxicação, né? Essa intoxicação ela tem sinais e sintomas que são muito complexos. Por quê? Porque essa acetilcolina ela vai atuar nos receptores muscarínicos, ela vai atuar nos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, mas ela também vai atuar eles também vão causar alterações nos gânglios autonômicos. E a alteração no gânglio autonômico vai interferir tanto no simpático quanto no parasimpático. Se a gente lembrar, os receptores nicotínicos, né, eles se ligam à acetilcolina que é liberada pelas fibras pré-ganglionares, tanto do sistema nervoso autônomo simpático quanto do parasimpático. Para facilitar, eu coloquei os principais sintomas e sinais que vão aparecer nesse paciente para a gente conseguir entender.
Então, a intoxicação, ela também manifesta-se, né, por sinais e sintomas que são via sistema nervoso central, né, da atuação desses anticolinesterásicos no sistema nervoso central, com exceção dos compostos de amônio quaternário. Por quê? Porque os compostos de amônio quaternário, eles têm a dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica. Então, o que acontece no paciente na intoxicação aguda por anticolinesterásicos? Tem alguns sinais e sintomas que são bastante característicos, né? A miose acentuada, a diminuição da visão, a sensação do aperto no tórax, hipotensão, bradicardia. O paciente ele pode relatar também cansaço, fraqueza muscular, fasciculações, paralisia, inclusive paralisia dos músculos respiratórios. A principal causa de morte no paciente na intoxicação por organo fosforado é em relação à dificuldade respiratória nesse paciente. Não só falando do músculo respiratório, mas da broncoconstrição também, aumento de secreção, como também os efeitos centrais dos anticolinesterásicos nos centros de controle da respiração. Aí você pode perguntar, mas Angélica, por que eles causam essa paralisia do músculo esquelético, né? Se eles estimulam a contração muscular? É que quando o estímulo ele é excessivo, eles causam um bloqueio muscular, né? Um bloqueio por despolarização. A gente vai poder entender melhor quando nós formos para a nossa próxima aula, onde eu vou falar de bloqueadores neuromusculares, onde existe um tipo de bloqueio que é o bloqueio por excesso de despolarização. Então, os anticolinesterásicos, ao aumentarem excessivamente a quantidade de acetilcolina, eles podem levar, então, a um bloqueio por excesso de despolarização. Outros sinais e sintomas que podem aparecer, né, são a salivação excessiva, lacrimejamento, a ereção peniana nos indivíduos do gênero masculino, obviamente, a sibilância, né, a incidência de náuseas, o vômito, né, sudorese localizada, confusão, a ataxia, como também a fala arrastada. Então, esse indivíduo ele pode aparecer também com essa fala arrastada. Então, como é que é tratada a intoxicação por anticolinesterásicos? Então, a intoxicação por anticolinesterásicos, ela vai ser tratada, né, visando aí dois objetivos. Um é você bloquear os efeitos nos receptores muscarínicos. Aí você faz isso utilizando a atropina. A atropina ela bloqueia os receptores muscarínicos, bloqueando o efeito do excesso de acetilcolina nesses receptores. E a outra forma é com a utilização da 2-pralidoxima. A pralidoxima ela é uma oxima, né, como o próprio nome já diz, e ela deve ser administrada o mais rapidamente possível. O que é essa pralidoxima? Ela é um nucleófilo, então ela vai formar uma ligação com o anticolinesterase, desligando esse anticolinesterase, esse organo fosforado, né, da enzima. Então, isso tem que acontecer antes do que eu falei anteriormente, que é o chamado envelhecimento da enzima. Então, a pralidoxima ela tem que ser administrada o mais rapidamente possível, certo? Então, são as duas formas de tratamento. Às vezes é necessário que você utilize as duas coisas, né? Tanto a pralidoxima quanto a atropina na intoxicação. A pralidoxima, ela também é um anticolinesterase, só que ela tem uma atividade anticolinesterase fraca. E ela não deve ser utilizada, ela não serve para intoxicação por anticolinesterásicos da classe dos carbamatos. Então, aqui a gente observa, né, a intoxicação por um organo fosforado, certo? E nessa intoxicação pelo organo fosforado, né, a gente vê aqui que ele se liga no sítio esterásico, forma uma ligação com essa enzima. Essa ligação ela é muito estável e à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais forte, mais estável. Por isso, a necessidade da pralidoxima ser administrada o mais rapidamente possível. Então, a pralidoxima ela age como um nucleófilo, a gente vê aqui ela se ligando, interagindo no sítio aniônico, e ela faz um ataque a esse fósforo do organo fosforado. E esse organo fosforado, então acontece o quê? Quebra-se essa ligação do organo fosforado com a hidroxila da serina, do grupo esterásico, e forma-se a ligação, então, com a pralidoxima. A gente vê aqui, ó, o organo fosforado, ele sai ligado aqui à pralidoxima, e com isso a gente consegue recuperar a enzima. Então, a enzima ela pode voltar a funcionar.
né? Então, só que isso tem que acontecer, como eu falei, rapidamente, antes do envelhecimento dessa enzima. Então, resumidamente, aqui eu coloquei os principais usos clínicos dos anticolinesterásicos, né? Eles podem ser utilizados na reversão do bloqueio neuromuscular, que a gente viu a neostigmina é utilizada nessa reversão do bloqueio neuromuscular. No tratamento da miastenia grave, a gente tem a piridostigmina, a neostigmina, que são utilizados para essa finalidade. No tratamento da doença de Alzheimer, aí são utilizados rivastigmina, donepezila e galantamina, como também no tratamento do glaucoma, né, o ecotiofato ou ecotiopato, né? Lembrando que não são as melhores opções, né, o ecotiofato, como também a fisostigmina, não coloquei aqui, né, mas foi o primeiro anticolinesterase, primeira aplicação de anticolinesterase foi a fisostigmina no tratamento do glaucoma. Então, como é que isso é cobrado num concurso público? Eu coloquei aqui duas questões de concurso público para a gente ter ideia, tá? Então, nessa primeira questão, a gente tem aqui: assinale a alternativa que apresenta uma substância que não faz parte da classe dos fármacos dos anticolinesterásicos. Aí tem fisostigmina, neostigmina, ecotiopato, piridostigmina, todos são anticolinesterásicos, nós vimos na aula de hoje, na aula anterior também. E aparece aqui a ergotamina. Então, aí, tem nem dúvida, né? A ergotamina não é um anticolinesterásico. Então, aqui outra questão, né? Os fármacos anticolinesterásicos inibem a acetilcolinesterase, que está concentrada nas regiões sinápticas e é responsável pela rápida hidrólise da acetilcolina. Sobre esses fármacos, marque a alternativa incorreta. Então, letra A. Os agentes anticolinesterásicos têm a capacidade de produzir bloqueio das respostas dos receptores muscarínicos nos órgãos efetores autônomos. É justamente o contrário. Então, a acetilcolinesterase, quando inibida, né, vai deixar de degradar a acetilcolina, a quantidade de acetilcolina ela vai aumentar e essa acetilcolina vai, então, ativar os receptores muscarínicos, né? E no lugar aqui, como a gente está vendo, de produzir bloqueio. Então, não vai ser um bloqueio, vai ter ativação de receptores muscarínicos. Essa aí, logo de cara, já é a alternativa incorreta, mas vamos ler as demais. Quando aplicados localmente à conjuntiva, os agentes anticolinesterásicos causam hiperemia da conjuntiva e miose. Coloquei isso na aula passada, né? Efeitos oculares dos anticolinesterásicos, miose, acomodação da visão para perto, né? Hiperemia, redução da pressão intraocular em pacientes onde essa pressão intraocular está aumentada. Letra C. O anticolinesterase neostigmina aumenta a atividade motora dos intestinos delgado e grosso. Exatamente. Então, a gente viu que a neostigmina é, inclusive, utilizada, né, no ilho paralítico, porque ela aumenta a motilidade no trato gastrointestinal, aumenta a motilidade nos intestinos. Letra D. A neostigmina é um agente anticolinesterase utilizado no tratamento sintomático da miastenia graves, né? Falamos bastante sobre isso hoje, né? Que a neostigmina, ela inibe a degradação da acetilcolina, facilitando a ativação dos receptores nicotínicos de acetilcolina no paciente com miastenia graves. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre anticolinesterásicos, né? Concluímos aqui hoje. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar essas dúvidas nos comentários. Isso facilita muito para mim, porque direciona para como eu posso abordar melhor esse conteúdo. Então, muito obrigada a você que ficou comigo até o fim e até a nossa próxima aula.